Tem um tópico que é muito frequente nessa discussão, que é o papel da regulamentação e do desenvolvimento de um arcabouço jurídico, regulatório e etc., que também seja sólido o bastante para criar um ambiente de segurança, né? E a gente tem iniciativas importantes acontecendo no mundo todo. O Brasil acompanha isso, talvez mais distante do que deveria, ou numa velocidade menor do que deveria, se a gente for olhar outros debates, mas a gente sabe que quando envolve essa discussão, ela chega num nível burocrático, técnico, e a gente sabe que o regulador ele não acompanha a velocidade do desenvolvimento tecnológico, e etc, etc, e etc. O quanto isso hoje, em 2022, caminhando para 2023, o quanto isso hoje é ainda um fator que contribui para que a gente deixe de avançar em pontos que são cruciais sob o ponto de vista da cibersegurança, penalizando as empresas, penalizando os usuários e penalizando o país no fim do dia. Excelente ponto aí, Carlos. Quando a gente fala nessa questão de regulamentação, a gente está no processo evolutivo enquanto país, enquanto região, né, cada vez mais para a gente ter aí as leis acompanhando esse movimento do crime cibernético. Quando a gente pensa na parte de proteção de dados, o Brasil aí tomou um passo importante, que foi a criação, né, da lei de proteção de dados. E aí a gente tem hoje a Agência Nacional de Proteção de Dados, que trouxe aí uma lei extremamente importante para essa questão de como as empresas vão cuidar da proteção dos dados, né? E em caso que algum dado que seja, que a gente chama aí que são os dados que possam te atribuir a uma pessoa, né, te identificar, que eles tenham que estar anonimizados, ou seja, que eles não possam ser identificáveis caso a minha base de dados seja disponibilizada ou roubada de alguma maneira, né? E aí, então, essa lei de proteção de dados, ela veio num momento super oportuno, né? A GDPR já existe há muitos anos aí na parte, no âmbito europeu, e o Brasil veio com a nossa Lei Geral de Proteção de Dados para justamente começar a trazer essa consciência para cada vez mais as empresas olharem os dados como eu tenho que protegê-los. Né? Então, eu tenho que classificá-los, eu tenho que criptografá-los, eu tenho que armazenar a menor quantidade de dados possível, que quanto menos eu armazeno, né, em especial dados pessoais, dados que possam identificar as pessoas, menos exposição eu vou ter no caso de um vazamento de dados, um vazamento de informação. Então, essa evolução na parte da Lei Geral de Proteção de Dados foi um marco muito importante aqui, em especial para o nosso país. Outros países também estão nesse caminho, né, o que é extremamente relevante quando a gente fala aqui na nossa América Latina. E aí, obviamente, quando a gente fala da lei, ela ajuda as empresas também a cada vez mais entenderem qual é o papel dela nessa proteção. E aí, mais uma vez, olhando para esse grande tripé. Uma vez que eu tenho a lei que vai ditar o tipo de proteção, tipo de proteção que eu preciso ter, mas quais são as ações que eu preciso tomar, ou quais são as punições caso ocorra um vazamento de dados, dentre outras, por sua vez eu tenho que pensar quais são as tecnologias que vão me proteger, né, cada vez mais, para eu ou mitigar alguns riscos, ou transferir outros, ou aceitar alguns. Então, tudo começa dentro de uma empresa no processo que a gente chama de análise de risco. A análise de risco, ela vai mostrar para as empresas em geral quais são os principais ativos, quais são as prioridades que eu tenho que colocar em cada uma dessas análises, quais são as tecnologias que, por sua vez, eu tenho que usar para mitigar alguns dos cenários. E aí, quando a gente fala de análise de risco, essa, em geral, é a conversa que a gente leva para o board das empresas, para os executivos das empresas, para que eles possam cada vez mais entender. Quando a gente fala de segurança, se a gente fica num técnico e não traduz isso para o mundo de negócio, é onde muitas vezes a gente se perde e não consegue mostrar para as empresas o grande porquê dos investimentos em segurança. Né? Então, o Fórum Econômico Mundial criou um documento bem interessante, que é justamente um documento para apoiar a tradução desses termos mais técnicos de segurança para o board das empresas.
porque aí você consegue traduzir isso no termos de indicadores para o negócio, né? Por exemplo, qual vai ser o impacto, porque aí quando a gente fala de impacto de um crime, de um ataque cibernético, a gente está falando do impacto, muitas vezes, tangível, aqueles que eu consigo mensurar, e os intangíveis, aqueles que a gente não consegue, né, mensurar num determinado momento, como uma marca da empresa, né, etc. Sim. E aí, quando a gente avalia esse cenário, onde a gente consegue colocar os indicadores corretos, é onde a gente começa a mostrar para o board o porquê dos investimentos em segurança. E a gente aqui, enquanto Microsoft, a gente tem feito um trabalho muito forte com alguns conselhos, né, alguns grupos de conselheiros, alguns CEOs e CIOs, né, nesse aspecto justamente de traduzir e mostrar cada vez mais a relevância. Eu movimentei aqui da parte jurídica para a parte das empresas, porque no final do dia... Elas se conectam, claro.